Ele falou aqui: eu tenho grande dificuldade em formar frase. Algumas palavras não sei como posicionar. Alguma dica? Então, a minha dica para isso, Bruno, é que você faça o seguinte: que você aprenda as estruturas do japonês na ordem que elas devem ser aprendidas. Porque assim, muita gente fala que eu não sei formar frase, eu não sei como colocar as palavras na ordem. Isso é porque você não está aprendendo digamos assim, as estruturas gramaticais na ordem que elas têm que ser aprendidas. O que, que é isso? O que, que é isso? É você começar do básico, do zero, onde você tem que começar, realmente aprender, realmente entender e realmente usar. Por exemplo, uma estrutura básica é a estrutura substantivo no substantivo. Por exemplo, watashi no pen, minha caneta. Mônica no pen, a caneta da Mônica. Né? Watashi no pen, Mônica no pen. Esse no é uma estrutura gramatical, uma partícula que faz com que eu possa dizer é minha caneta ou é a caneta do Bruno. Bruno-san no pen. Kore wa Bruno-san no pen desu. Esta é a caneta do Bruno. Né? Kore wa Bruno-san no pen desu. Se você não dominou ainda esse uso do a, que é para você colocar como tópico, alguma coisa como tópico da frase, se você ainda não dominou o no, por exemplo, que é para você falar que você que alguma coisa pertence a outra coisa. Ou seja, a caneta pertence ao Bruno, a caneta pertence à Mônica e por aí vai. Então você tem que aprender essas estruturas aos poucos, mas tem que aprender de verdade, ou seja, você tem que conseguir usar essas estruturas. Não adianta você ler sobre elas. Se você só ler sobre elas e achar que entendeu mais ou menos, tá, entendi o que quer dizer. Mas você não sabe, não consegue fazer nada com elas, você não aprendeu. Você está em processo de aprender, mas você não aprendeu. Então, você está tentando construir um castelo e você está colocando assim um tijolo aqui e aqui não. E um tijolo aqui e aqui não. E aqui coloca um tijolo e aqui não. E aqui coloca um tijolo e aqui não. E aí o castelo cai, né? Você não está conseguindo edificar a parada porque tem buraco no teu aprendizado. Tem buraco no teu aprendizado. Se você conseguir realmente aprender essas coisinhas uma por uma, se você realmente conseguir aprender, você vai ter uma estrutura sólida. E aí você vai conseguir colocar coisas mais pesadas em cima. Você vai conseguir ir colocando coisas mais pesadas em cima. Agora, se você não tiver forte na base desse castelo, você não vai conseguir realmente construir as frases que você quer. Isso que você está dizendo de algumas palavras eu não sei como posicionar, eu acredito que é porque você não dominou essas estruturas ainda. Isso eu estou falando em relação à estrutura, né? Porque você falou de posicionar na frase, então eu penso muito em estrutura quando você fala nisso. Mas às vezes tem algumas palavras mesmo que elas usam de um jeito peculiar. Quer dizer, né, a gente tem que usar elas de um jeito peculiar que é diferente do português, né? Por exemplo, eu pensei aqui agora, eu até mencionei isso numa outra live, do verbo katsu, que é vencer. Aí você fala, você usa ni para falar, tipo, kare ni katsu, vou vencê-lo. Aí você usa ni, não é? Você não fala kare o katsu, você fala kare ni katsu. E a gente teria uma tendência a usar o, né? E isso é um jeito de usar que é diferente do português e por aí vai. Então, a minha dica, eu sei que eu falei a beça, né? Mas a minha dica é você estudar aos pouquinhos as estruturas em ordem crescente. Você tem que arrumar um livro que tem estruturas que você possa estudar aos poucos, entendendo aos poucos, para você construir os alicerces
do seu aprendizado. Eu recomendo o Minu no Nihongo porque as estruturas no Minu no Nihongo, elas estão muito bem organizadas. É muito bem estruturado para você aprender do jeito mais fácil possível a montar frase realmente. Se você for comprar o Minu no Nihongo, eu recomendo que você compre esse junto, que é o livro de notas gramaticais. Principalmente se você não tiver um professor, uma professora para te ajudar, esse livro aqui de notas gramaticais é o melhor livro para você estudar, mas você tem que ter o livro principal também, que tem os exercícios. Ok? Tomara que eu tenha te ajudado, Breno.